Então, fazendo o ponto até a situação, até agora, o que é que nós sabemos? É que nós somos almas que reencarnamos. Quando morremos, vamos para o céu, depois, mais tarde, a alma volta e reencarna no outro corpo, tem uma nova experiência e volta para o céu. Isto é o ponto da situação até agora. Então, e porquê é que andamos? Porquê é que a alma anda nisto, de cima a baixo? E a resposta é, não sei. Até aqui mostrei-vos evidências daquilo que eu disse até agora, algumas evidências. As evidências que me levaram a acreditar neste padrão espiritual. Mas daqui para a frente não existem evidências. E antes de prosseguir o raciocínio, houve uma coisa que eu me esqueci de dizer sobre os efeitos da espiritualidade. Quando eu conheci, portanto, já falei do efeito em que mudei a minha forma de ser, muito, eu contei um exemplo, mas mudei mesmo muita coisa, a minha maneira de ser está muito diferente. Mas houve outro aspecto que para mim é importante, portanto, se é para mim importante, também pode ser para outras pessoas, que é o efeito da espiritualidade neste sentido. Eu não preciso da espiritualidade para ser uma pessoa. A espiritualidade não mudou as minhas ações perante os outros, portanto, de ser melhor e agora a partir de agora ser melhor. Não, isso aí, em termos, nesse aspecto, as minhas ações não mudaram. Porque há muita gente que usa a religião para ser melhor. E se não houver a religião, porque é que eu sou melhor? Porque é que eu vou fazer o bem, etc. Isso é uma questão de inteligência básica. Não é? Se nós fizermos o bem, não é? Se todo mundo fizer o bem, vamos ter uma boa sociedade. Se todo mundo fizer o mal, vamos ter uma má sociedade. Portanto, logicamente, matematicamente, é melhor fazer o bem. Quer dizer, não precisa da espiritualidade. A espiritualidade a mim não mudou nisso. Não mudou. Mas o que é que mudou? É como... E este exemplo acho que é o melhor. Eu posso dar outro a seguir, mas este é o melhor. É como nós termos uma cozinha e temos uma mesa e cadeiras e para nós comermos. Não é? Eu não gosto de comer em pé. Gosto de comer sentado. Portanto, temos uma cozinha. Mas só tem as coisas básicas. Uma mesa, cadeiras, móveis. E a diferença entre uma cozinha assim e uma cozinha com flores, decorada, é diferente. É mais agradável. Tu comes na mesma, igual, da mesma forma. Mas é mais agradável. Não é? E esse foi um aspecto que eu fiz exatamente, mas ficou mais divertido. Mais agradável, não é? É como, outro exemplo, o das flores já se aplica bem, mas, por exemplo, uma pessoa que é solteira, exato, é feliz, não é? Mas um dia conhece outra pessoa que também é feliz, solteira, e os dois têm uma afinidade e decidem prosseguir a vida em comum. Eles os dois eram felizes individualmente, mas juntos é mais divertido, mais agradável, não é? E é um bocado isso também. Esse também teve o efeito, que não é um efeito prático, mas é um efeito. É bom sentir coisas agradáveis, é melhor. Bom. Então agora retornando o raciocínio, à pergunta então, porquê é que as almas andam acima a baixo, porquê é que nós andamos acima a baixo? Eu disse que não sei, aqui não há evidências. Mas aqui há um ponto de separação, podemos, tipo um ponto de separação no raciocínio. Até aqui foi baseado nas evidências e até aqui podemos vê-lo de duas formas. E relembro que nós estamos a utilizar isto da espiritualidade até de certo ponto de vista, de forma egoísta. Nós queremos mudar-nos para melhor. Nós queremos evoluir. Porque através da meditação, não é? Porque existe o consenso científico também que a meditação faz bem à saúde.
É uma boa prática. Portanto, o nosso objetivo é chegar à meditação para mudarmos e evoluirmos. E, portanto, tudo o que eu vou contar aqui para a frente pode ser visto tanto num padrão espiritual, que foi o meu padrão espiritual que eu escolhi, que me deu mais lógica, mas pode ser visto como uma preparação para a meditação. A meditação pode ser, provavelmente, ensinada por psicólogos, psicanalistas, de forma mais refinada, etc. Mas a meditação é algo que não precisa de intermediários, que cada pessoa pode fazer, não é? De forma autodidata. E podemos encarar isto que eu vou falar assim como uma forma de preparação para a meditação, um bocado como antigamente não existiam livros, não é? Como é que as pessoas passavam as práticas, as boas práticas? Muitas vezes através de contos, através de práticas, de tradições, não é? Que era fazer uma coisa, mas o objetivo era ensinar outra, etc. Digamos que isto é uma psicologia popular, para qualquer pessoa poder utilizar, não é? Pode ser vista desses dois prismas daqui para a frente. Se tiverem ligação espiritual, podem. A minha visão é espiritual, enfim, foi o que me surgiu, mas podem simplesmente encarar isto como uma psicologia para o povo, popular. Passar de geração em geração, uma forma de entender o que é a meditação e ser mais fácil praticar a meditação e entender. Eu utilizei estes conceitos que eu vou falar, mas outra pessoa pode utilizar outros, noutra área, etc. Bom, então, porque é que as almas andam para cima e para baixo? Eu, como vos disse, eu li a Bíblia várias vezes, e para mim, a melhor frase da Bíblia é esta: Deus é amor. Esta, para mim, é a melhor frase da Bíblia. Deus é amor. E o que é o conceito de Deus na cultura popular? Deus é um ser espiritual, é um espírito. Não é? Que é o que é a alma. A alma é o espírito, é um espírito, não é? Que está dentro de nós e que vai para o céu, um espírito. No fundo, nós somos deuses, somos anjos, somos espíritos. Não existe lá um Deus, como por exemplo escrito na Bíblia, de forma que está a olhar e ver o que todos fazem. Isso é uma história, são histórias. Não é? Deus somos nós. Deus é um espírito. Nós, nossa alma, é um Deus. Somos deuses que encarnamos na Terra. E então, nós somos amor. Deus é amor. Ou seja, Deus é amor, Deus é todo poderoso, Deus é todo sábio. É tudo o que é bom, não é? Nas religiões, no geral, não é? O que é bom é associado a Deus, o que é mau é associado ao diabo. A regra geral é assim. Tudo o que é bom, a paz, a partilha, o amor, a sabedoria, é tudo associado a Deus. Tudo o que é mau é associado a Deus. Portanto, se nós somos deuses, nós somos amor, nós somos, na nossa alma, é tudo. Ou seja, tem todo o amor, é tudo. Isto é difícil de explicar, mas acho que vocês entendem isso perfeitamente. É como se fosse Deus. Deus é tudo. Não é? E, portanto, as almas, se um copo está cheio, tem tudo a saber, não pode levar mais. Não é? Se tem tudo, então, quando olhamos para as pessoas, não é? O que é que existem? Existem 7 bilhões de pessoas na Terra, existem 7 bilhões de almas na Terra. 7 bilhões de almas. E as almas são todas iguais. A alma do maior criminoso do planeta é igual à alma do maior sábio, do maior santo. A alma é exatamente igual. Porque é plenitude. É tudo. Tem tudo o que é de bom. É uma energia.
É como se, eu poderia dizer que a alma é tipo o coração, mas o coração é uma parte física do corpo. Vamos supor que a alma é tipo uma pilha que está aqui dentro, uma pilha de energia eterna, não é? Imaterial, não é matéria, não é? Uma pilha espiritual, espírito, imaterial, e que está dentro de nós, e que, quando morremos, vai para o céu. Para o céu, quando eu digo céu, é a parte espiritual, para o mundo não físico, e depois reencarna, como vimos. E todas as pessoas têm uma alma exatamente igual. Então, e o que é que... Porque é que as almas andam de cima para baixo? Mais para cima. Porque podemos dizer que a escola, o mundo físico, o planeta, neste caso o mundo físico, podemos dizer que é uma escola de almas. Uma escola de almas. Vamos utilizar esta palavra. E vocês perguntam, mas se as almas já sabem tudo, porque é que é uma escola? E eu vou dar este exemplo para vocês entenderem perfeitamente. Vou comparar com um médico. Eu não sou médico, não tenho ninguém na família que é médico, mas, enfim, ao vir aqui e ali, a vida do médico deve ser mais ou menos isto. E isso não é passar a ser. Um médico anda 5 anos na universidade, onde aprende os conceitos todos. 5 anos ali a amarrar nos livros, a aprender como é que funciona o corpo, o que é constitui o corpo, que doenças é que existem, como é que elas curam, etc. 5 anos ali a amarrar. E depois passa, não sei se chama internato, se não sei, passa para a prática. Vamos supor que depois tem 7 anos de prática, onde ele vai experienciar tudo aquilo que ele aprendeu. Ele aprendeu teoria, mas depois vai experienciar na prática. Começa no nível 1, não é? Aqueles pacientes mais fáceis, não é? E depois faz conta que passado um ano, ele teve um ano a experimentar, e vai fazer um exame e os mestres veem se ele adquiriu todos os conhecimentos necessários de experimentais, de experiência. Ele tem a experiência necessária para o primeiro ano e para poder passar para o segundo. Todos os anos é assim. Ele já tem, ele sabe isso, mas tem que experienciar. E é isso que é a escola das almas. As almas já são perfeitas, sabem tudo. São amor, Deus é amor, mas precisam experienciar o amor. Precisam experienciar. E é isso que as almas vêm aqui fazer ao planeta Terra. É experienciar e depois, se quando voltarem, terminarem a vida, tiverem toda a experiência necessária para o nível 1, voltam e passam para o nível 2. Se não tiverem, têm que repetir o nível 1. E eu, assim, enfim, baseei isto que eu estou a falar num conto que eu li, que falava sobre os 7 níveis do ser humano. E ele explica, assim, é um conto muito pequenino, mas explica a diferença entre uma pessoa, uma alma, que esteja no nível 1, uma que está no nível 2, outra no nível 3, no nível 4. E é nisso que eu me estou um bocado a basear. E vocês estão a perguntar, então, se as almas são todas iguais, o que é que difere de umas para as outras? É o tal nível. Vou dar um exemplo para vermos bem, que é, por exemplo, imaginemos uma mãe que vai dar à luz e vai dar à luz gêmeos. E a mãe morre durante o parto. E os gêmeos, um vai ser adotado por uma família muito amorosa, muito sábia, e o outro vai ser adotado por uma família de criminosos, onde existe violência doméstica, abusos, embriaguez, etc. Se vocês voltam passado 20 anos, metem os dois um ao lado do outro, os dois jovens, e vocês vão ver que eles têm comportamentos completamente diferentes, têm construir uma personalidade, cada um completamente diferente. Um primeiro é amoroso, é um joia de menino, não é? E o outro
se ainda estiver vivo, é uma pessoa violenta, uma pessoa com um mau feitio. A personalidade deles é diferente. No mundo espiritual, na doutrina espiritual, doutrina, etc., no padrão espiritual, chama-se o ego. É como se teve um ego, adquiriu um ego de 1 centímetro de espessura e o outro tem um ego de 7 centímetros de espessura. Então aqui entra o outro conceito do ego, em que uma alma que está no nível 1 tem 7 centímetros de ego. Que está no 2 tem 6 centímetros. A que está no 7 tem 1 centímetro. Porque o ego faz parte da escola. O ego nunca desaparece. Nunca desaparece o ego. O ego faz parte desta escola. Da escola. Portanto, o ego nunca desaparece. Só que tem 1 centímetro de ego. Como se fosse uma camada de lixo que nós encarnamos e vamos, em função das nossas experiências, vamos ganhando mais ou menos lixo. Vamos ter um ego mais ou menor. E vou até agora contar um bocadinho do conto, porque o conto é como é que nós distinguimos as pessoas que estão em diversos níveis. Uma que está no nível 1, outra estava no nível 2, outra no nível 3. Que vocês devem estar a adivinhar, não é difícil, não é? Se nós, o objetivo da alma é experienciar o amor, logo é pelas ações que se vê em que nível é que a pessoa está. Mas o conto está muito está engraçado, entre aspas, e é muito simples e vem para ver, em função da experiência que vai ser feita, como reage cada pessoa de cada nível. Eu só me lembro dos 3 primeiros níveis, por isso já não me lembro dos outros, assim, detalhadamente. Mas os 3 primeiros níveis dá para ver o resto. Que é, alguém que pergunta como é que distingue as pessoas de cada nível. E o mestre, então, olha, vou-te fazer uma experiência. E reparem, fixem uma palavra, essa experiência, que é a palavra bufetada. Tabefe, um tapa. Que, por coincidência ou padrão, vou utilizá-la no fim, quando vemos o nível mais alto de nutrição. Estou a dar uma pista. E então a experiência é uma pessoa do nível 1, vai andar na estrada, e para cá vem um mestre, que vai provocar a experiência. A pessoa do nível 1 vai andar para lá, a pessoa vai andar para lá, o mestre vai andar para cá, e o mestre vai e espeta-lhe uma estalada. E diz o conto que ainda a mão não tinha acertado na cara, já a pessoa do nível 1 estava a tirar a mão dela e pumba! Parecia uma mola. Assim que a mão não tinha atingido a cara, já ele estava, parecia uma mola. E eu diz o conto. Achei engraçado essa parte. Parecia uma mola. Se o nível 1 faz a mesma experiência, uma pessoa do nível 2. Vai a pessoa do nível 2 a andar, vem o mestre para cá, espeta-lhe uma bofetada. A pessoa do nível 2 olha para ele, médio, se ele é mais alto que ele, se ele é mais forte que ele. Não, o B que é um bocadinho mais baixo e tal. Pimba! Uma bofetada. Logo. Do nível 2 ainda olhou. Do primeiro não olhou, não quer saber. Pimba! Foi logo. Do nível 2 ainda olhou. Não mediu. Agora, B do nível 3. Do nível 3 vai andar, o mestre espeta-lhe uma chapada. Ele, ui! Porquê é que fizeste isso? Ui, diz-me já porque é que fizeste isso, não te espete já outra estalada também. Este é o nível 3. A nível 3 já quer saber. Ele já quer saber porque essa situação aconteceu. Porque ele já quer saber. E depois vem do 4, 5, 6. Essa já não achei. Mas óbvio, vai evoluindo.
De maneira que por aqui dá para ver, e depois o conto diz assim, no início e no fim, que metade da humanidade está no nível 1, outra metade quase está no nível 2, assim. Muitos milhões estão no nível 3, menos no nível 4, etc. Depois achei graça. No nível 7 ele diz, de 1000 anos aparece alguém do nível 7. Mas realmente, se nós olharmos, termos atenção a esta, realmente se olharmos para o mundo, é isso mesmo que vemos. A maioria das as reações enquadram-se aqui no nível 1, no nível 2. Se calhar, em termos de discursos, muitos já estão no nível 3, no nível 4, se calhar no nível 5. Mas, se olharmos para o mundo, nós vemos realmente que é no nível 1, no nível 2, que a maior parte das pessoas estão. E nós conhecermos esta informação é muito importante. Porque é que isso nos permite? Vamos pegar no exemplo do médico. O médico que está no nível 1, ele pode ter dois tipos de atitude. Ou quer progredir, né? E então vai tentar aprender junto de médicos já com mais experiência, que já não estão nos níveis à frente, né? E então aí, ele já, se ele fizer isso, já faz menos erros. Já faz menos. No nível 1 é óbvio, está a aprender, está a começar a experienciar, não tem experiência, é natural que faça erros. Mas se olhar para os outros que estão mais níveis acima, se ele tentar aprender com a experiência deles, é natural que ele cometa menos erros. Mas também pode entrar numa de experimentar. Não quer saber os outros, eu não olho para os outros. Eu não quero saber. Experimentar, logo se vê. E aí vai errar mais vezes, obviamente. E errar nunca é agradável, não é? Errar nunca é agradável. Não é? Tem consequências, pode ter consequências, pode fazer um erro grave com alguém e ver a família dele e ajustar contas, etc. Bom, e mesmo a sensação interna de falhar não é agradável, não é? Todos falhamos e ninguém gosta de falhar. Mas ele pode, e com o tempo vai falhando tantas vezes que vai acabar por aprender. E se lá chegará a uma altura em que terá sofrido, mas vai sofrer bastante durante esse caminho, se não tentar aprender com os outros. E nós é a mesma coisa. Nós, ao sabermos que existem esses níveis, e sabermos que se tomarmos as decisões corretas, nós conseguirmos ajudar a alma a experienciar o amor e passar para o nível seguinte, não é? Se nós vamos sofrer menos. Não é? Fisicamente vamos sofrer menos, fisicamente, neste mundo físico. Não é? Porque a alma não sofre. A alma é amor, é sofrimento, é desagradável. Por ser desagradável não pode estar no amor, não pode estar na perfeição. Portanto, agora, fisicamente, damos menos erros. Não é? Sabemos, vamos ver. E é fácil ver quais são as pessoas que estão mais níveis acima. Isso é fácil. Não é? Se a alma vem experienciar o amor, e é para as ações que nós vemos, é muito fácil. Nós vamos ver, vamos comparar. Por exemplo, imaginemos que o Bolsonaro tem um livro e o Dalai Lama tem outro, esse tem mesmo. E nós ouvimos um a falar e outro a falar. E qual deles é que está mais perto do objetivo da alma, de experienciar o amor? Qual é? Bolsonaro não deve ser o Dalai Lama. Deixa-me ver o que é que ele disse, o Dalai Lama. Entre o Trump, por exemplo, estou a falar de pessoas muito conhecidas, né? E conhecidas, a maior parte, não é pelas coisas boas. E vou compará-lo, por exemplo, com o Papa Francisco, ou sem ser no domínio religioso, no meu domínio,
Ou compará-lo com o que diz o Noam Chomsky, por exemplo, que é considerado o maior sábio do mundo neste meio de ativismo. O que é que ele diz? O que é que um diz? Trump não parece ser muito... Está ligado ao objetivo da alma de experienciar o amor, não. Vou antes comprar um livro. Hoje em dia não é preciso comprar, está tudo na net, é só tirar, não é preciso gastar dinheiro para ter informação. Ou seja, nós podemos tentar aprender com as pessoas que estão no níveis à frente para evitarmos sofrer. Sofrer menos possível, não é? E passarmos, conseguir que a nossa alma passe para níveis superiores, para dar menos erros. E eu agora posso até, isto é muito difícil de encadear estas coisas, isto é muita informação e é difícil dar um encadeamento lógico, mas acho que aqui vou contar um episódio da minha vida que eu pensava que era um defeito, pensei durante muitos anos que era um defeito, durante muitos anos, não sei se isso me acontece há muitos anos, não, mas quando eu conheci este padrão espiritual, eu vi que se calhar não é um defeito, não tenho a certeza, mas se calhar não é um defeito, se calhar nesse aspecto, uma pessoa que sente o que eu sinto já está num nível um bocadinho mais avançado, se calhar neste aspecto. Se calhar no outro estou muito atrasado, como já disse, tenho muitos defeitos, mas se calhar neste não é um defeito. Eu vou contar o que é. Para mim, a coisa mais sagrada no mundo são as crianças. Portanto, se houvesse um gênio da lâmpada que me dissesse que, olha, podes ter um desejo que eu posso satisfazer, só um. Eu dizia assim, olha, porque é que a partir de agora todas as crianças que nasçam com a incapacidade de sofrer. É impossível fazer sofrer uma criança. Elas são imunes a isso. Para mim, era o maior desejo. Para mim, fazer sofrer uma criança é a pior coisa. Não é? Por exemplo, na minha vida pessoal, eu, por exemplo, adoro crianças, obviamente, não é? Sempre desde criança, adorei criança. Mas eu não queria ter filhos. Porque acho que este mundo, esta sociedade, não tem condições suficientes para criar uma criança. Não tem. É muito perigoso. A sociedade é muito perigosa e não tem condições para... Por isso eu não queria ter filhos. Mas a vida deu voltas, eu tive filhos. Mas a pior coisa do mundo é fazer sofrer uma criança. E às vezes, quando estou... Felizmente, não existem muitas notícias de crimes contra crianças, felizmente. Mas às vezes acontece. E às vezes estamos em um grupo de pessoas, não é? Eu estava num grupo de pessoas e falava-se nesse crime e eu via ódio a sair da cara dessas pessoas. Quem fez isso era colocá-lo numa panela de água a ferver, era torturá-lo durante dias. Esse ódio a sair daquilo. E eu pensava assim, caramba, pai, eu devo ter algum defeito. Eu também queria sentir esse ódio. Porque eu odeio sem sentir ódio. Esse para mim é a pior coisa, o crime do mundo quando era criança. Eu queria sentir ódio. Mas eu não sentia. Deve ser um defeito minha. Até me sentia mal. Não é? E como eu, certamente mais pessoas sentirão isso. Não é? E quando eu conheci esta doutrina espiritual, é que se calhar não é um defeito. Não é? Porque as pessoas, parece que as pessoas dos níveis já mais altos já não sentem. Porque onde existe ódio, não existe amor. Ou seja, isso até é uma lei da física. Se eu te quiser dar uma laranja, eu tenho que ter uma laranja. Não é? Para sair ódio dentro de mim, eu tenho que ter ódio dentro de mim. É uma lei da física. Portanto, e nos níveis mais altos do amor, não há ódio. Porque o ódio é o oposto do amor. No nível de máximo, não há ódio. Não é? Deus é amor, Deus não tem ódio. Não é? Não é como diz o Deus, não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia tem muito ódio. Não é?
Isso nunca pode ser Deus. Aquilo nunca pode ser Deus. Deus é amor. E dentro da perfeição não existe, não pode existir ódio. Portanto, isto foi um bocado para, para contar esta experiência. De experienciar o amor e de sentir. E isso até tem a sua lógica, porquê? Porque quando, como diz a doutrina espiritual, todas as pessoas, a alma delas é exatamente igual. Não é? Ou seja, quando nós vemos um criminoso, vemos uma alma pura, mas com 7 centímetros de sujidade em cima. E eu, antes de conhecer a espiritualidade, isso até, mesmo cientificamente, já houve vários professores universitários, área social, etc., que foram analisar as pessoas mais criminosas, mais violentas da sociedade. E eles verificaram que em todas as pessoas, sem exceção, vamos dizer 99,9%, para tudo há uma exceção, costuma-se dizer, mas 99,9% de todas essas pessoas, as mais violentas, todas tinham sido ou violentadas, tinham tido uma infância traumática, todas. Ou seja, lá está, tinham sido criados em ambientes muito maus. E daí é que se tinham tornado violentas. Portanto, lá está. A alma é igual para todos, mas então quando tu olhas para uma pessoa dessas, o que eu vejo, por exemplo, é uma pessoa doente. Obviamente que se tem de qualquer forma possível impedir essa pessoa de voltar a fazer crimes, obviamente. Não é? Agora, a pessoa é uma pessoa doente. Para mim, é uma pessoa doente. Uma pessoa que teve um passado difícil. Não é? Bom, agora que já foi dada esta introdução do que é a alma, não é? Do que é o ego, não é? Já sabemos o que são os conceitos, personalidade, o ego. Já podemos passar então a parte sobre a meditação, que é a tal ferramenta que nós vamos utilizar para interiorizar, não é? Tudo o que nós aprendermos. Não é? A forma de interiorizar isso é através da meditação, para assim evoluirmos e, no cenário que estamos a trabalhar, não é? No cenário de 1% do colapso, para ser mais fácil sobreviver, enfim. E então podemos falar, agora já entrar na meditação. Mas antes, vou falar aqui sobre... Há uma coisa que eu me esqueci de dizer, não me esqueci ou não, ou se calhar agora que é a altura, sobre padrões. Que é preciso ter cuidado. Porque, por exemplo, o meu pai, ele, aos 30 anos, uns 30 anos, ele viu um padrão. Alguém lhe mostrou um padrão. E ele segue esse padrão até hoje. Ele tem um padrão. Só que, como nós já vimos, pelas ações que ele tomou, pelas palavras que ele preferiu, esse padrão tem que ter uma falha. Esse padrão não está correto. E então, onde é que está a falha desse padrão? E a falha é óbvia. Parece impossível. Como é que alguém não vê essa falha? Porque essa é a primeira. Se formos verificar a validade de um padrão, a força de um padrão, essa é a primeira coisa a verificar, é essa. E eu vou só contar a história como é que surgiu este padrão para o meu pai. Portanto, ele cresceu numa família muito difícil, pobreza, uma filha sem amor, portanto, tem uma vida muito difícil na infância. E, enfim, nunca leu nada, eram pessoas pobres, antigamente, e a missa, antigamente até a missa era em latim,
segundo ele diz. Portanto, ele nunca leu nada, só foi à escola, felizmente para ele, ou infelizmente. E certo dia, ele era imigrante, quando tinha 30 anos, veio cá passar férias a Portugal e passaram os testemunhos de Jeová, porta em porta, não é? E eles também bateram à porta dele, eles foi abrir, viu-os a falar, aquela seca. E elas, no fim, disseram, vou ficar com este livro. E ele disse, dá cá o livro, eu pago, eu sou rico. Eu pago o livro, dá cá, vamos embora, ok, eu compro isso. Ele comprou o livro para despachar. E à noite, se calhar nunca tinha lido um livro. À noite estava sem nada a fazer. Deixa-me cá ler um livro, nunca vi um livro na vida. E começou a ler o livro. E começou a ver, e pá, isto faz todo o sentido. E diz aqui que tudo o que está aqui, que eles dizem, está na Bíblia. E a Bíblia, todas as religiões dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Ui, será que está na Bíblia? Então ele, que até começou bem, não é? Até teve ainda um princípio de pesquisa, não é? Se calhar tenha quem sair. Nossa, então, nunca tive uma Bíblia, vou comprar uma Bíblia. Aliás, não, vou comprar duas. Uma das Testemunhas de Jeová e outra da Igreja Católica. Não vai haver vidas diferentes e eles não estejam quem enganar. E comprou as duas Bíblias. E, obviamente, que o livro dizia que a religião verdadeira era a Testemunhas de Jeová, que a católica que era falsa, tinha muitas coisas más, que não praticava o que estava na Bíblia, não mostrava lá. Ele foi ler o que estava na Bíblia, leu o que eles diziam. É verdade, eles têm razão. É isto. Encontrei a verdade, esta é a verdade. E depois, a religião tem uma coisa muito inteligente, que é, encontraste a verdade, encontraste a verdade, está aqui na Bíblia. Portanto, isto é Deus que está a falar. Tudo o que não for desta religião é o diabo. E olha, o diabo é muito inteligente. Portanto, se tu fores investigar o que é que as outras religiões dizem, muito provavelmente ele vai te enganar, porque ele é muito mais esperto do que tu. Portanto, sempre que alguém te vier dizer que esta religião que não está certa, por isto e por aquilo, nem sequer vais analisar, porque senão podes ser encaminhado. Portanto, nunca faças isso. E aí está a primeira falha. A falha, um padrão, a primeira característica de um padrão é que tem que estar sempre aberto à crítica. Tu tens que sujeitar sempre o padrão a tudo aquilo que te vê dizer que o padrão está mal. Tens que colocá-lo, checá-lo, ver, analisar, sempre, constantemente, sempre. Não é? Eu quando, enfim, vou começar por dizer que isto é assim, as pessoas quanto menos sabem, as pessoas que menos sabem, menos conhecimento têm, quanto menos a pessoa sabe, mais fácil é ter um padrão. Porque é baseado em muito pouca informação. Então, se é baseado em muito pouca informação, é fácil ter um padrão. E todas as pessoas que têm pouco conhecimento têm um padrão. Um padrão de pouco conhecimento. Mas têm um padrão. E então, o que acontece é que se, por acaso, esse padrão não estiver correto, do pouco conhecimento, o que acontece é que a pessoa, se for adquirir conhecimento, começa a desconstruir o padrão e começa a ficar ali num período de incerteza, de dúvida, em que não fica sem padrões. Não é? Começa a conhecer outra informação e começa a vir tanta informação, não é? Começa ali a ficar numa fase sem padrões. E depois, se por acaso tiver a sorte de persistir na busca do conhecimento, vai ganhando um padrão. Eu no meu caso não posso dizer que eu, desde criança, eu nunca tive um padrão.
Ou seja, eu, quando era criança, porque eu também se calhar nunca estive naquela fase de não ter conhecimento, ou seja, porque eu, enfim, uma das coisas boas daquela religião, das Jeová, era que nós tínhamos que ler muito mesmo, né? Era 5 horas de leitura, era praticamente 5 horas de leituras por semana, nas reuniões, depois era preciso preparar as reuniões, era preciso ler, tinha muita leitura. Mas o que eu lia muito, era assuntos religiosos, né? Era assuntos religiosos, a maior parte. Apenas havia uma revista que vinha de 15 em 15 dias, tinha alguns assuntos sobre o mundo. E era essa que eu estava sempre à espera, porque tinha assuntos não religiosos que não me interessavam para nada. Embora no fim vinha sempre aquela mensagenzinha, né? De maneira que eu lia muito, né? Do que eu li, se eu fosse uma pessoa inteligente, eu tinha agora uma capacidade de comunicação, não é esta que vocês estão a ver, era uma coisa extraordinária. Mas eu gostava sempre de saber e meus pais enfim, nunca gastavam dinheiro em livros, eu não lia nada sem ser aquilo da religião, mas via na televisão e estava sempre interessado nas notícias e programas documentários e gostava de saber. E a sensação que eu tive desde sempre foi que o mundo é enorme, deve haver tanta coisa que eu não conheço, gostava de conhecer. Sempre que eu tinha a oportunidade de ler livros, eu lia, não é? E foi sempre, sempre, de maneira que nunca tive, se calhar, naquele de não conhecer nada. Não é? Tipo o meu pai, nunca leu nada, não via televisão, nunca vi. Portanto, ele não sabia mesmo nada, a não ser das experiências que ele teve, que não tem a ver com leitura, etc. Bom, e depois, quando comecei as minhas pesquisas, entrei então naquela fase e pá, existe mesmo muita informação, tanta opinião, isto não deve ser fácil uma pessoa achar aqui uma solução para ver se a sociedade fica melhor, né? Não deve ser fácil, é aquela. Até que em 2010 então, e aliás, quando comecei as minhas pesquisas, ofereceram-me padrões, ou seja, houve projetos que eu vi que estavam muito perto da perfeição, né? O movimento Zeitgeist, o projeto Vênus. E bem, esse foi o primeiro, mas conheci outros, né? Mas havia sempre uma falha. E eu sou um perfeccionista. Se há uma falha, nunca posso defender este padrão. Temos que tentar continuar à procura até encontrar. E se não encontrar, tentar construir um padrão. Não é? Então, depois, passado 2 anos, descobri então o princípio do cooperativismo. No princípio não me parecia falha, mas também pensei, isto não tem falhas, mas no princípio parece que não tem falhas, mas certamente que eu vou agora pesquisar e certamente vou encontrar, senão isto já tinha sido utilizado pelo mundo todo, não é? Então comecei, e depois foi em 2010, e durante 4 anos, li 8 horas por dia para investigar como funcionava no mundo, sempre a comparar com o cooperativismo, etc. E eu nunca na minha vida pensei em encontrar um padrão tão forte, mesmo ele resistiu 4 anos de intensa ser colocado em causa e ele nunca foi colocado em causa, porque é uma coisa óbvia. Todos os grandes pensadores, todos os grandes sábios, tudo apontava para ali. O problema do mundo é apenas um. As pessoas competem em vez de cooperar. O único problema do mundo é esse. E tudo aponta nesse sentido. Tudo. Por isso que é um padrão fortíssimo. Por isso é que eu tenho a certeza absoluta, não é? Porque ele resistiu a 4 anos de intensas de estudo sem qualquer beliscão. É? E tudo aponta nesse sentido. Já existe um sistema económico que é quase perfeito, o cooperativismo. Portanto, o padrão é muito forte e está constantemente. Por isso é só ficar este aviso sobre padrões, que é preciso ter cuidado. Quando não temos informação, também podemos ter padrões. Agora devemos sempre questioná-los. Não é? Depois, isto fica por aqui dos padrões e então eu disse que ia falar então sobre meditação. Mas eu acho que é melhor ainda falar-nos um bocado mais acerca da história, né? Ou do padrão espiritual, como é que eu quero chamar, ou a história da preparação para a meditação. Vamos falar mais um bocado sobre isso. Vamos falar sobre a escola das almas. E vamos falar sobre, então, qual é o método que a escola utiliza. Não é? Sabemos que existem vários, enfim, quem é um bocado informado, que anda nestes meios, o ativismo,
existem vários tipos de métodos de aprendizagem. Né? Existe o institucional, né? Depois existem outros, que são muito mais avançados até. E qual é o método natural? O que é que acham de que é um método natural para o ser humano aprender? O método natural. E todos os grandes jogadores sabem, o método natural é a brincadeira. É o jogo. As crianças adoram jogos, os adultos adoram jogos. E se ensinarmos uma coisa a uma criança através de um jogo, ela aprende rápido. Se for através de marrar, demora muito tempo a aprender. E até os adultos, os humanos gostam de jogos. Porquê é que os humanos gostam de jogos? Porque o jogo tem aquela é a componente que não é repetitivo. Existem sempre situações novas no jogo. É emocionante, porque são para já, existem as variáveis de cada um faz uma jogada, não é? Diferente. Depois, normalmente o jogo também é um bocado complexo, não é? E depois existe os dados, ou o baralhar, não é? Que no fim de cada jogada é sempre diferente, de maneira que origina sempre situações novas, situações até divertidas, às vezes, outras vezes menos, mas há sempre aquele da novidade, aquela emoção. E eu até posso aqui fazer um parênteses que porque a alma, vamos dizer assim, se é uma coisa emocionante, se é uma coisa divertida, é uma coisa que é natural, que é natural que a alma goste disso, não é? Faz parte então das características da alma, a diversão, não é? E até o progresso. Por exemplo, quando se joga entre amigos, vamos supor, pessoas na 7 muito boas, tanto faz perder como ganhar. É igual a perder ou ganhar. Ninguém se vai ficar chateado por causa disso. Mas temos que ser sinceros. Ganhar é mais agradável do que perder. Mesmo entre amigos, é mais agradável. Porquê? Porque existe o sentimento interior de superação. Superar. Evoluir. Sem passar por cima de ninguém. E portanto isso é naturalmente uma característica da alma, da perfeição. Superar. Por isso é que toda a gente adora aprender. Não é o aprender da escola, que infelizmente o método institucional é horrível. Agora, todas as pessoas gostam de aprender. Saber coisas novas. Evoluir. Fazer coisas melhores, mais bem feitas, mais fáceis, de maneira mais fácil. Toda a gente gosta de aprender. Por isso é uma característica da alma. É uma característica da perfeição. Aprender. Por isso, naturalmente, a alma, a escola das almas é baseada no jogo. Em que o objetivo do jogo, como já vimos, o objetivo do jogo é a alma experienciar o amor. Esse é o objetivo do jogo. E, portanto, o jogo é um mundo físico, não é? Em que nós, no nosso dia a dia, o jogo roda, cada um faz a sua jogada, os lados são lançados e depois nós constantemente temos decisões a tomar. E para vencer no jogo, para ter sensações agradáveis, então temos que escolher dentre as várias opções quais aquela que experiencia mais o amor. Esse é o jogo, é esse. Não é? Se todas as pessoas jogassem, se todas as pessoas jogassem bem, fossem nível 7,
vamos supor, o que nunca pode acontecer, teoricamente, né? Porque numa escola tem 7 níveis, há sempre crianças a passar de 1 para o 1, para o 2, entrar novas no 1, 2, nunca podem ser só de nível 7. Mas se fossem todas de nível 7, as ações de todas eram todas baseadas no amor. Mas também, isso dava uma sociedade perfeita, quase perfeita, não é? Mas, mesmo uma sociedade perfeita, o sofrimento continua a existir. Mesmo nesse cenário, o sofrimento continua a existir. O sofrimento faz parte do jogo. O que são, por exemplo, os dados? Os dados são, por exemplo, um tsunami. Na Indonésia foram lançados os dados, faz conta, e um tsunami. As pessoas estavam a dormir, e um tsunami, 200 mil pessoas foram mortas imediatamente. Lá havia pessoas boas, pessoas nível 7, nível 3, nível 2. Mas os dados foram lançados. E os dados é isso, é imprevisibilizado do que pode acontecer. Pode ser um tsunami, pode ser, estamos a falar do colapso, um aquecimento descontrolado e o caos. Pode ser um acidente, pode ser uma paixão, pode ser ter um filho, pode ser coisas boas, coisas más. É os dados. Os deuses, vamos falar de deuses, não estão cá preocupados se o planeta vai ser destruído. Isto é apenas o mundo físico é apenas um cenário da escola para as almas aprenderem a experienciar o amor. Não interessa. Nós somos almas, somos espíritos. Se estes planetas aparecerem, há outros planetas. Isso não interessa. Ninguém está preocupado com. Ninguém está a fazer os cenários. Os cenários acontecem em função das nossas ações, das nossas escolhas, das opções no jogo, não é? E em função dos dados. Não é? Nós até podemos tomar. Nós chegamos a nossa vez e temos uma boa ação, jogamos bem o jogo e que cada um joga, não é? Quando chega a vez do jogador antes de nós jogar, vamos ver que ele olha para nós, por exemplo, quer o nosso dinheiro e vai salta-nos e fere-nos e não quê. É a ação do outro jogador. Que nós, apesar de jogarmos bem, vamos sofrer fisicamente ali. Não é? Portanto, o sofrimento faz parte do jogo. Nunca vai deixar de existir sofrimento. Imaginamos naquela imagem eram tudo pessoas nível 7, almas nível 7, e era uma cidade só toda baseada no amor, não havia problemas nenhum, mas ia uma criança a correr, escorregava, batia com a cabeça, partia a cabeça, sofria, doía-lhe depois, não é? Ia a correr, pisava uma cobra, a cobra sentiu-se atacada e mordia. O sofrimento faz parte deste jogo. Portanto, o mundo é apenas um jogo. É apenas um jogo para a alma experienciar o amor. Só menos por isso. Portanto, se nós quisermos sofrer o menos possível, fisicamente, não é? O que nós temos que fazer é tomar boas ações. Não é? Se todas as pessoas tomarem, há mais hipótese de não sofrermos, não é? É como um jogo, nós podemos entrar num jogo e podemos entrar sem ler as instruções. Mas podemos ler as instruções, estudar bem as instruções e começar a jogar, não é? Então, se nós não lermos as instruções, nós vamos errar, depois vamos sofrer. Não é? Se lermos as instruções, há mais possibilidade de não errarmos. Portanto, daí a importância de aprender o conhecimento. Isso aí, o conhecimento é a base de tudo. Isso vi eu logo no princípio. A base de tudo é o conhecimento. Conhecimento. Isso é que é a base de tudo. E depois aplicá-lo, como veremos através da meditação. Bom, agora vamos falar de um assunto para entendermos melhor a escola das almas. E vamos falar de uma palavra. Uma palavra. E, como nós já vimos e vamos ver, há palavras que foram destruídas,
não é? Tinham um sentido, mas depois inverteram-se totalmente o sentido. Mas esta palavra não precisava ter sido criada. Esta palavra não precisava ter sido criada. E quando nós utilizamos uma palavra, a palavra traz toda uma história dentro dela, traz todo um contexto histórico. Não é? O que eu quero dizer é, por exemplo, isto. Por exemplo, a palavra nazismo. A palavra nazismo, enfim, traz uma carga muito ruim, não é? O nazismo foi uma ideologia que acabou por matar milhões de pessoas na guerra, várias dezenas de milhões, né? E de forma completamente cruel e diabólica matou 3 milhões de judeus, daquela forma que nós sabemos. Portanto, quando nós falamos, traz essa carga toda, essa palavra. Se por acaso a ideologia nazista nunca tivesse ido para aquele sentido, hoje, se calhar, quando falámos de nazismo, era só uma ideologia política, nunca tinha causado. Mas nós, quando utilizamos uma palavra, isso traz-nos toda uma bagagem com ela. Não é? E a palavra que agora que nós vamos falar sobre ela é a palavra matar. Matar. Uma vez vi um documentário que havia uma tribo na floresta do Congo, uma floresta do tamanho da Europa, provavelmente, enorme, tipo Amazónia. Havia lá tribos que nunca tiveram contacto, que nem existem hoje na Amazónia. Viviam lá, no centro da floresta, ou por aí, há muitos anos. E, entretanto, os exploradores, logo um explorador que lá chegou, foram lá os antropólogos a investigar, mas gostam de investigar estas coisas. E eles ficaram estupefactos com uma coisa. É que eles não tinham a palavra, isto já ouvi o documentário há muito, não tenho a certeza, mas acho que é tipo fazer mal. Matar. Fazer mal. Porquê? Porque eles viviam ali isolados há tantos séculos, milénios, e viviam ali isolados, era uma comunidade pacífica. Era tão pacífico, foi tão pacífico ao longo dos milénios, que eles nem sequer tinham essa palavra. Extraordinário. Ficaram estupefactos, não é? Mas é lógico, se nunca lhes aconteceu nada disso, não existia a palavra matar ou fazer mal, penso que era fazer mal, já não me lembro. Daí que, até, se calhar, quando nós utilizamos a palavra mal, matar, por exemplo, se calhar é diferente de pessoa para pessoa, a carga. Por exemplo, eu, desde criança, que tive sempre muito interesse em história. Mas não é aquela história de saber o rei casou com a rainha e teve o filho e... Não é isso, não me interessa nada. Assim, me interessava sempre era a história do comportamento humano. O que o homem tinha feito. Né? E especialmente as grandes tragédias, como é que tinha feito, como é que aquilo tinha acontecido. Como é que era possível. E o que é que tinha acontecido. De maneira que nas minhas pesquisas, e desde criança, sempre que eu tinha acesso, né, era sempre essa parte do comportamento humano que me interessava. E, portanto, eu sempre investiguei muito sobre o nazismo, os campos de concentração, o Ruanda, Timor, Sudão, todas as tragédias, guerras mundiais, tudo, não é? Todas essas tragédias, especialmente as guerras, são coisas horríveis, não é? Não, as guerras são coisas horríveis, as pessoas não têm... Por exemplo, quem sabe que a guerra é uma coisa tão horrível, que as pessoas não vão para... A maior parte das pessoas não vão para lá de forma normal, né? Na história, quando era guerras antigamente, iam quase todos bêbados, né? Embriagados, né? Só assim para enfrentar aquele horror, né? Por exemplo, os alemães, os soldados alemães estavam drogados, eles eram drogados, estavam comprimidos para eles se aguentarem, para aquilo ser normal para eles, estavam drogados. O exército islâmico, era há pouco tempo na televisão, aparecia muito, no Médio Oriente há lá uma epidemia de uma droga,
para fazer aquilo, as pessoas têm que estar drogadas. Não é? A guerra é uma coisa horrível. Portanto, se calhar esta palavra é diferente até de pessoa para pessoa. Uma pessoa que, enfim, nasce aqui, não conhece mais nada, e, enfim, se calhar esta palavra tem uma carga não tão forte. Quem conhece melhor a história e sabe as atrocidades que o homem já cometeu, não é? Como dizia um escritor, os demónios não existem, os demónios somos nós, não é? Tem outra visão. E se calhar quem passou por isso ainda tem uma visão mais forte, né? uma carga mais forte, certamente. Por exemplo, o meu pai passou coisas horríveis, né? Ele teve na Guerra da Guiné e, enfim, há aqueles seres humanos que, enfim, como nós já vimos, são criminosos, tiveram ofensas terríveis, né? E ele, por exemplo, só me contou isto uma vez, nunca falava nisto, que era um trauma, né? Eles às vezes capturavam os negros, né? Muitos certamente consideravam espécies inferiores, e vi lá um que era o chamado Mata-Sete, tinha o prazer dele era espetar a faca na barriga deles, eles sangrarem, né? São coisas horríveis, né? Quem passou por isto, né? São traumas. Por isso, esta palavra pode ter várias intensidades, mas se tivéssemos vivido numa sociedade pacífica como aquela tribo, essa palavra nem sequer precisava ser inventada. Não surgiria. Por isso, hoje até se utiliza essa palavra em situações até que nem seria a palavra correta. Calhar. Situações normais que a gente ouve aquela palavra. Um exemplo concreto. Por exemplo, os meus filhos gostam, e eu também gosto, de jogar o Fortnite. E a gente entra na sala, não é? Vê-os a jogar a PlayStation, e eles vai matar aquilo, vai matar aquilo. E que a gente ouve aqui, vai matar. A palavra traz-nos essa carga toda, não é matar. Mas eles são crianças pacíficas, não, é acertar. Quer dizer, eles não estão a pensar, não é? Para eles a carga não traz carga nenhuma, é matar, é acertar naquele ali. Não é uma brincadeira. Mas nós traz essa carga toda, matar. Por exemplo, quando um leão para comer, vai comer uma gazela. Nós dizemos, ele vai caçar a gazela. Normalmente dizem, ele vai matar a gazela. Matar o leão não tem nada a ver com a carga que nós trazemos de matar. O leão vai. Enfim, é a lei da vida, é a lei natural, os dados foram lançados assim. E há uns animais que comem outros, não é? Os peixes no mar, o gigante como o grande como o médio como o pequeno, e aquilo, não vamos lá olhar para aquilo e dizer que aquilo é uma matança. Não? É os dados. Os dados. Não é? Nós até podíamos pensar assim, vamos imaginar que isto é a escola das almas, frequentadas por almas. Vamos imaginar que chegam ao nível 7, vão para um universo, uma parte do universo que é só almas de nível 7. E são eles que controlam a escola, não é? E podemos pensar, mas porquê é que eles... mas um leão matar uma gazela daquele... Porquê é que fizeram isto assim? Uma anaconda que a forma dela matar é enrolar a pessoa ou o animal até asfixiar. Mas porquê é que fizeram isto aqui? É tal coisa, é os dados. É como se os dados foram lançados e o que se passa aqui no físico, na parte física, não tem interesse. Isso é um cenário da escola. São cenários da escola. Os dados foram lançados. Podemos dizer que é tipo a vida, foi lançada e uns evoluíram para caçar outros, no fundo. Outros comem plantas. Será que as plantas não sentem? Estás a ver? O sofrimento faz parte deste jogo.
podemos até dizer que para experimentar o amor é preciso ver o sofrimento. No fundo, é a antítese um do outro. Não é? Por exemplo, eu penso que, assim, aliás, a minha experiência de vida disse-me, do que eu conheci, eu tenho esta opinião, por exemplo. Quando acontece, pessoas que sofreram bastante, as pessoas que sofreram, tiveram vidas difíceis, normalmente eu acho que acontece estas duas coisas. Ou são pessoas de almas que ainda estão nos primeiros níveis, e então normalmente quando crescem depois replicam o sofrimento, replicam nos outros. Ou se forem almas já mais avançadas, têm uma sensibilidade especial, entendem melhor, são mais sensíveis ao sofrimento, porque tiveram vidas difíceis, são mais sensíveis. Se calhar é isso. Se calhar o sofrimento faz parte deste jogo em que faz parte, provavelmente. E aonde é que eu quero chegar com este raciocínio? Enfim, no fundo é levantar questões para pensarmos, né? Isto é tudo material para pensarmos, né? Ninguém tem a verdade absoluta, tudo material para pensarmos e refletirmos. Por exemplo, imaginamos que, portanto, a desintoxicação física é então ir para uma comunidade, sermos autossuficientes, né? Autossuficientes, e depois vai haver a questão, temos que então experienciar o amor, fazer as nossas decisões com base, o objetivo é sempre experienciar o amor, termos uma melhor qualidade de vida, né? E pode chegar à altura, então, será que se pode matar um animal? Será que podemos comer carne? Matar um animal? Será que no nível superior do amor podemos matar um animal? Seria esta a questão. E a minha resposta, que eu te vou dizer à resposta, é sim. De forma resumida. Mas agora vou explanar. Porque, como sabemos, os dados foram lançados e o mundo físico funciona assim. Né? Os animais comem uns aos outros. Né? E agora podem dizer, mas nós somos superiores aos animais. O quê? Superiores aos animais? Tu julgas superior aos animais? Eu pessoalmente não me julgo superior aos animais. Para mim, são tipo, é tudo vida. Somos todos iguais. Somos todos habitantes deste planeta, vidas. Cada um uma espécie diferente, nós somos apenas mais uma. E se fôssemos analisar o comportamento, eu diria duas coisas. Aquelas pessoas já almas mais evoluídas, são iguais aos animais. São iguais aos animais. Agora, as almas mais dos primeiros níveis, não é? Tem aquelas que um bom pai existiu, parecem o diabo em forma de gente, como se quer dizer, estão muito inferiores aos animais. Se viessem um extraterrestre e analisar o comportamento da raça humana comparado com os cães, por exemplo, são muito leais. Por isso é que muitas pessoas, gostam mais de animais do que de pessoas. Porque os animais têm qualidades que nos podem ensinar. Portanto, essas pessoas que estão em níveis mais baixos são muito inferiores aos animais. Portanto, nós não somos superiores, somos apenas mais um animal que andamos aqui, né? Com uma capacidade de raciocínio muito mais elevada, capacidade de raciocínio, que a maior parte das pessoas não utiliza, mas é apenas isso. Em termos morais, em termos de experienciar o amor, os animais estão, em termos de humanidade, estão muito à frente. Né? Eles podem nos ensinar. Por isso até agora podem perguntar, mas como é que é possível experienciar o amor e matar um animal? Tem tudo a ver com o sentimento. Ou seja, um leão mata, caça,
a gazela para comer. E muitos animais, não é? E ele não tem... Podemos dizer que ele respeita. Os animais respeitam-se uns aos outros. Ele só come se precisar de comer. Se não precisar, ele até deixa passar. Não é? Tem tudo a ver com o sentimento. Ou seja, idealmente, obviamente, que nós não devemos, se quisermos experienciar o amor, não devemos fazer mal a ninguém, a nenhum ser vivo. A nenhum ser vivo. Não é? A nenhum animal. Não é? Certo? Obviamente. Mas é tudo uma questão de sentimento. Vou dar, por exemplo, o caso de nós vivemos aqui no Equador, perto do Equador, que temos fruta todos os anos, todo o ano, etc. E vegetação para comer, etc. Mas há tribos, povos, que vivem junto aos polos, em que a maior parte, metade do ano está neve, e eles não têm verduras, etc. para comer. Então eles baseiam a sua alimentação na carne. Criam animais e andam com eles e mais nos invernos comem os animais. Mas eles encaram a vida como sagrada, todas as vidas. Inclusive os animais. Não é? E então, por exemplo, antes de sacrificar o animal, de caçar o animal, como um leão caça um veado, eles fazem rituais de agradecimento à natureza por ter dado o seu sustento e a pedir perdão ao animal. Né? Tem respeito pela vida, por toda a vida, porque toda a vida é sagrada. Toda a vida é sagrada. Temos que encarar toda a vida como igual a nós. Não é? A sociedade encara a vida humana como sagrada, não é? Em palavras, não é? E podemos dizer que os cães e os gatos também são sagrados. Também não se pode matar um cão e um gato. Mas depois, os porcos, as abacas, assim já se podem matar. Mas não se faça sofrer, mas já se podem matar. Né? Depois, se formos descendo pela escala, né? Até que chegamos ao caracol e a formiga, isso não são insetos rastejantes, não é nada. E uma árvore, uma planta, isso não sei se é um ser vivo, não, mas isso não sente nada, isso não. Vai descendo a escala. E isso até é uma questão interessante. Há muitos hoje, cada vez mais, há mais veganos, né? E pessoas fanáticas por animais. Quando eu digo fanáticas, ou vou dizer radicais por animais, não é no sentido positivo nem negativo, até é mais positivo que negativo. Né? E é uma questão interessante. Onde é que acaba? Porque essas pessoas que nos devem fazer mal aos animais, não deve fazer mal aos animais, nenhum animal, né? Não querem nada que faça mal aos animais. E isso entende-se nos cães, nos gatos, nos porcos, são muito parecidos connosco, etc. Nas vacas, etc, etc, por aí abaixo. Né? Então, onde é que termina? Onde é que termina? Então, uma formiga, por exemplo. Também não se deve matar uma formiga, então, mas tem que cuidar, não podes ir à rua, podes pedir uma formiga. Não é? Porque, como é uma escala que diferente da nossa, né? Uma escala muito pequenina, nós não damos importância. Mas hoje até existem aquelas máquinas fotográficas que ampliam e nós vemos, conseguimos ver um caracol, beber água, uma formiga encostada, um pequenino encostada à cara de uma grande, parece mãe e filho, a dar um beijinho. Quer dizer, será que elas não sentem? São vida. Né? E até à escala microscópica. E ontem vi um vídeo, à escala microscópica, os vírus lá, andar para um lado e para o outro. E quem diz que eles não sentem? Mas isso não interessa se sentem, se não sentem. Não é? E depois ainda podemos baixar mais a escala. Baixar entre aspas, que é, por exemplo, aquele argumento de quem goza com os veganos. Então em alface, vais matar uma alface? É verdade? Vais matar uma alface? A alface é uma planta.
As plantas, sabe-se hoje, está provado cientificamente, comunicam umas com as outras na floresta, na comunidade, avisam-se umas às outras, vem uma doença, está provado cientificamente. E isso é relevante, porque 50% dos nossos genes são exatamente iguais a uma árvore. Mas a árvore está noutra escala temporal, normalmente vivem 1000 anos, nós só vivemos 80, estão paradas, nós não as vemos a mexer, não é? De maneira que nós não nos identificamos com elas. A não ser, por exemplo, as plantas, se fizermos uma câmara a filmar e depois aumentarmos a velocidade, vemos elas a mexer-se em direção à luz. Não é? Será que não sentem? Quem já viu, como eu vi, infelizmente, matar a tradição popular, matar o porco, né? Disputar na barriga e sai aquele sangue, né? E o porco grita, etc. Quem já viu cortar uma árvore de 2 metros de largura, que ele está lá com o motosserra, e quando ele chega ao ponto onde passa a seiva, o sangue da árvore, se vê ele jorrar o sangue a 2 metros de distância e está ali a 2, 3 minutos o sangue da árvore a jorrar. É muito parecido ver um porco a morrer ao mar, só que não se vê a árvore não grita. Mas são seres vivos. É preciso ter respeito por tudo. É preciso encarar tudo como sagrado. Igual a nós. Ter respeito. E isso não quer dizer que não se possa matar. Lá está aquele caso daquela tribo, né? Para viver, assim como o leão, para viver, precisa de comer a garça ou qualquer coisa assim, a tribo também, para sobreviver naquele ambiente, precisa de proteína animal. Agora, está tudo no sentimento. E experienciar o amor, para mim, nesse aspecto, é, obviamente, tentar não comer carne, certamente, quem consiga, comer ou não comer, porque é que eu vou matar um animal? Se consigo viver sem carne, porque é que vou matar? Não, né? Agora, se tiveres que matar, hoje em dia hoje até, por exemplo, já me devia matar um porco, mas já devia matar uma vaca também. Meus pais matavam. E uma vaca era já com um método mais avançado, era um tiro na cabeça. E a vaca caía instantaneamente. Não sofria. Aquela não sofria. Ela nem precisava saber que ia morrer. Se estivesse normalmente e nós estivéssemos com ela, ela não sabia, normal. Encostava só uma pistola à cabeça, ela caía para o lado. Ou seja, aí até é possível, com a tecnologia que existe, é possível tratarmos um animal muito bem, e matá-lo de forma indular. Até é possível, e aplicar a regra de faz aos outros que gostavam de fazer a ti. Vou ser direto neste ponto. Se me dissesse, se um Deus chegasse ao pé de mim e me dissesse assim, olha, tenho umas notícias, uma é boa, a outra não sei se é boa ou se não. Uma é que, olha, vais viver até aos 90 anos. Não sei se é bom ou se não. E eu, ótimo, nunca estava a pensar a viver tanto. Com os problemas de saúde que eu tenho, não estou a pensar a viver tanto. Isso é ótima notícia, fixe. E olha, esta é boa então, vais poder escolher. Ou morres de morte aleatória, enfim, não vou dizer natural, porque natural é o que toda a gente quer, morrer a dormir, né? Aleatória, não sabemos, a maior parte se calhar hoje em dia morre na cama de um hospital, ligado às máquinas, outros têm acidentes, etc. Não sabemos, não é? Ou podes morrer como mataste aquela vaca, com um tiro na cabeça. Eu escolhia já, ok, é um tiro na cabeça, não quero outro, eu não gosto de sofrer. E, portanto, ali sei que não sofro, até já vi, infelizmente, imagens reais, e já vi documentários sobre a guerra do Vietnã e imagens reais que existem do nazismo e de muitas guerras, em muitos lados. Já vi pessoas a serem mortas com um tiro na cabeça e aquilo é instantâneo, não sentes nada. Portanto, até aí é possível hoje, com a tecnologia, não fazer sofrer um animal nesse período da morte. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que a questão não é matar no sentido de
se nós, não falei neste caso, mas uma árvore, inclusive uma árvore, cortar uma árvore. Hoje a humanidade encara tudo, os seres vivos todos, tirando o cão e o gato, tirando todos os animais, são tratados como objetos. Nós não sabemos, como estamos neste campo do ativismo, na pecuária intensiva, etc. Nós sabemos essas coisas. E as árvores, a natureza, é tudo um objeto. Mas não, se calhar, quando tivemos que até cortar uma alface, porque não agradecer? Obrigado por fazeres parte, por me alimentares. Não é? Uma árvore, quando cortar o mínimo possível, e se cortar, olha, vou-te utilizar para fazer a minha casa. Ter respeito por toda a vida. Aí é que está a parte importante. Não é? Porque a morte é natural, faz parte deste cenário. A morte e o sofrimento faz parte do cenário da escola. Não é? Se calhar, até, se nós fizéssemos isso, as plantas não se importavam, e os animais. E isto vou agora falar de uma passagem que eu agora tirei este raciocínio, que é uma frase, aquela frase da Bíblia que eu nunca entendi, em criança. Aquela frase da Bíblia, para mim, estava errado. Tinha que estar errado. Que é, há mais felicidade em dar do que há em receber. Até em criança, quando a Bíblia, não, desculpem lá, esta aqui tem que estar errada. Eu, na minha infância, tive para aí 3 ou 4 presentes dignos desse nome. Portanto, eu queria ter tanta coisa que os meus colegas tinham e eu não tinha. E como tinha poucas coisas, também certamente não gostava muito de partilhar. E eu, ter mais prazer em dar do que em receber? Não, essa tem que estar errada. Essa tem que estar errada. Mas não, agora sinto isso perfeitamente. E muita gente sente, né? Tenho muito mais felicidade em dar do que tenho em receber. Muito, mas não tem nada a ver. Não é? Por isso, se calhar, até os animais e os seres vivos, se calhar, como eles já praticam, já sentem o amor, se calhar eles até nem se importavam. Pensamento, né? Mas lá está. O que eu quero chegar é isso. Então que lá está o jogo, no tal escola das almas. Este mundo físico é apenas uma escola. Portanto, o sofrimento e a morte existem. Existem sempre e são naturais. Agora, temos é que tratar toda a natureza como sagrada. E isso aí é o que a humanidade não faz. Nós temos que, se quisermos experienciar o amor, temos que caminhar nesse sentido. Bom, então chegamos então agora ao fim da nossa história, do padrão espiritual, da descrição, e vamos fazer tipo um resumo, clarificando só aqui algumas coisas. Então, como nós vimos, nós somos almas. Eu sou uma alma. Eu não sou o Vítor. Eu sou uma alma. O que eu quero dizer com isto? É, por exemplo, quando olhamos para o céu e vemos uma nuvem. A nuvem existe. Mas não existe. Nesta perspectiva. Por exemplo, os meteorologistas não dão nome a uma nuvem. Mas dão nome a um furacão. Furacão Sandy, furacão Katrina. Porquê? Porque dura dias, enfim, semanas até, e tem um rastro de destruição enorme. E muitas vezes até mata pessoas, não é? Portanto, ele fica registado na história, não é? Mas a nuvem existe, mas não fica registada na história. Então, das entidades que nós vimos até agora, né? Vimos o quê? Vimos a alma, vimos o ego, não é? Cada pessoa depois forma um ego, uma personalidade, não é? Há o corpo reencara num corpo, um corpo físico, né? Que nós, a alma utiliza para andar para um lado e para o outro e para experienciar, para sentir, o corpo é que sente, né? A dor, etc.
Depois temos a mente, que é o Vítor. É o Vítor. O que é a mente? A mente é um bocado aquela história que se vê uma história pequenina que se vê às vezes no Facebook. Todos nós temos dentro de nós um lobo mau e um lobo bom. Então, qual é o lobo que vai vencer? Aquele que nós alimentarmos, não é? E a mente ouve o que diz a alma e o ego, não é? Por exemplo, alguém deixa aqui uma carteira, a alma diz, olha, vai entregar a carteira ao senhor que ele deixou cair. E o ego, não é? O ego, vai lá, fica com o dinheiro, vai fazer uma festa mais os teus amigos, não é? E a mente é que ouve um, ouve outro, e depois coordena a mão. E toma a ação, ou vai entregar a carteira, ou fica com ela. Portanto, temos aqui 4 entidades, mas só uma é que existe. A longo prazo, só uma é que existe, que é a alma. O resto é como uma nuvem passageira. É passageiro, como uma nuvem. E se nós virmos a vida nessa perspectiva, encaramos a vida de maneira diferente. Quer dizer, se isto é passageiro, não é? Estou-me aqui a chatear para quê? Se não é um passageiro, é uma aventura, vou levar isto aqui na brincadeira, vou-me divertir, não é? Isto é de passageiro, não é? Isso é como normalmente as pessoas trabalham um ano inteiro e depois vão uma semana de férias para um sítio paradisíaco, sem fazer nada, ai, é? E depois, imagino que vão com os amigos, se chateiam por causa de quem é que paga a conta, ou como acontecia comigo, às vezes ia de férias, depois amoava. Quer dizer, vi eu aqui, vim tão longe aqui gastar dinheiro e para estar aqui a morar, mas vou estar em casa, não é? E é um bocado isso. Quando nós encaramos a vida como passageira, como uma nuvem, então vamos levar as coisas na brincadeira. Vamos fazer o que temos a fazer para sermos mais felizes, né? Felizes a tomar as ações corretas, para sofrermos menos. Mas, acima de tudo, temos que levar a vida na brincadeira. Como eu digo muitas vezes aos meus filhos, estás aqui não é para estudar, estudar e trabalhar é para passar o tempo. Não é? Já que tens de passar o tempo, passa de maneira probativa, mas estás aqui no mundo é para te divertir, para seres feliz. Não é? E se nós encararmos esta história, vamos ter esse tipo de atitude, certamente. E pronto, isto era tipo um resumo